E aí, meus amores, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora continuar da onde nós paramos no vídeo anterior. Agora eu vou ensinar para vocês a regra do o que, onde e como. É como eu chamo a parte do select, do from e do where. Tem mais comandos em cima de uma seleção, mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos destrinchar o que nós fizemos no vídeo anterior. Ok? Veja que eu coloquei aqui, eu fiz um select, usei esse comando select. Coloquei um asterisco, from tbls. Então eu acho que o from dá para a gente assumir que é da onde que estão vindo os benditos dados. From essa bendita da tabela que eu coloquei. Quando eu coloco um select asterisco, que eu não aconselho vocês a fazerem, salvo alguns casos, tá? Como são um caso de exemplo, então não tem tanto problema. Quando você diz asterisco, você coloca select asterisco me traz o que tiver na tabela ou nas tabelas. O que? Traz o que tem aí, dane-se, eu não quero nem saber, só vem. Beleza? Então, como é que nós fazemos um select de uma forma um pouco mais decente? Quando nós colocamos aqui dentro dessa área do select, que é a área que eu chamo do... Isso aqui é um comentário, tá? Dois tracinhos. Tudo que tiver na frente de dois tracinhos, o SQL não executa, tá? Essa aqui eu chamo da área do o que. O que vai trazer? Quais são os dados que eu tenho que retornar? Quais são os dados que eu quero que voltem no meu select? Ah, então se eu fosse para colocar todas as colunas que eu tenho na minha base, né? Ah, o microfone está certo. Se eu fosse para colocar todas as colunas que tem na minha base, ó, pode ver, eu tirei o asterisco, aqui ficou vermelhinho. Então tem um erro de sintaxe. O que é um erro de sintaxe? Tem algum comando que está errado. Beleza? É isso. Então eu vou colocar aqui, ó, cpal, length, né? Eu vou colocar aqui cpal, width, né? Comprimento e largura, petal, length, petal, width, né? Largura da pétala, comprimento da pétala, comprimento da sépala, largura da sépala, que é aquela pétalazinha que fica embaixo do íris, né? Da íris, caso qualquer coisa vocês queiram saber, só dá um Google íris, flor, tá? Então, comprimento da pétala e largura da pétala. E eu vou colocar aqui o class, que é a minha última coluna. Veja que toda vez que eu estou escrevendo, como eu não tenho erro de sintaxe, ele aparece para mim quais são as colunas que eu tenho nessa bendita dessa tabela, tá? É obrigatório eu colocar a ordem das colunas exatamente como está na tabela? Não. Eu posso mudar aqui para cima, né? Eu posso mudar aqui para cima, eu posso colocar o classe aqui em cima e assim por diante. Só tem uma pequena regra. A última coluna não pode ter vírgula. Então, por exemplo, colocando aqui uma vírgula no final. Porque o SQL fala assim, beleza, você está colocando uma vírgula e aí, você não vai me retornar mais nada? Você não quer que eu te retorne mais nada? Né? Eu não te retorno um from. From é um comando. Você está louco? Está fumando droga? Eu quero que você me mostre qual é a coluna que eu tenho que retornar. Então você não coloca a bendita da vírgula na última coluna. Você sempre separa colunas através de vírgula. Então a área do select é a área que eu chamo de o que. Então são nada mais é que quais dados serão retornados no select. Dá para fazer vários selects ao mesmo tempo. Vamos por partes, tá? A mais simples que é essa. Quando eu estou colocando aqui o from, é o onde, quais são as tabelas que eu irei buscar os dados. Eu não, né? Neste caso o SQL. Mas de quais tabelas eu tenho que ir e selecionar o bendito dos dados? Pelo menos por enquanto, nós estamos tratando de uma única tabela, que é a tabela que nós criamos no vídeo anterior, TBL Iris. Caso vocês não tenham visto, vejam o vídeo anterior, o vídeo de ontem. Tá bom? Ok, eu tenho o onde, só que você me falou que é o que, o onde e o como. Então, quando você está falando de como, existem outros comandos que podem vir depois deste, mas esse daqui praticamente é um dos três principais, vamos dizer assim. O where, que é o como.
que eu vou colocar aqui, quais são as regras da minha seleção. É isso. São esses 3 passos que você tem que colocar na sua cabeça e praticamente todo o SQL já está pronto na tua frente. Né? É lógico que existem muitos outros comandos, mas o conceito do SQL é você entender essas 3 partes. O que, onde e como. Existem outras, mas essas são as principais. E o que eu coloco no como? O como são quais são as regras que eu vou utilizar para me retornar estes determinados dados. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e eu colocar que eu só quero que me volte a classe íris virgínica. Eu só quero que me voltem dados desta classe. Então, eu vou colocar o nome da coluna no qual eu tenho que colocar a regra, class, beleza? Vou colocar um igual e eu vou colocar entre apóstrofo. Quando você está tratando de número, você pode colocar um número normalmente, sei lá, 3.5, tá? Como é em inglês, você separa decimal por ponto, tá? Não por vírgula. Então você vai colocar classe igual, abre apóstrofo e fecha apóstrofo. Eu tenho o costume de abrir e fechar e depois eu volto e escrevo. É obrigatório fazer desse jeito? Não. Por que eu faço? Porque às vezes pode ser que esqueça o bendito do apóstrofo aberto. Tudo bem que o SQL ele te indica que o texto inteiro fica em vermelho. Mas sei lá, pode ser que você tenha algum problema para enxergar cor ou algo do tipo, que realmente existem problemas de visões que deixam a pessoa não poder enxergar verde, não enxergando azul, seja lá qual cor que for, né? Ou às vezes pode ser que realmente por falta de cuidado você acabe não vendo. Então abra e fecha, parênteses, aspas, né, apóstrofo, seja lá o que for. Então eu vou colocar aqui classe igual a íris virgínica e vou selecionar. Veja que agora só me retornaram algumas linhas, né? Então só me retornaram, neste caso, 50 linhas. É que eu não consigo ver porque a minha imagenzinha fica bem aqui embaixo, bem aqui, né? Então eu não consigo ver exatamente quantas que voltaram. Aqui me voltaram 50, onde eu poderia ver também, só vindo aqui do lado. Me voltaram 50 íris virgínica. Só que assim, se eu escrever o where e eu não colocar nada, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele vai estar esperando. Ó, sintaxe incorreta próxima de where, na linha 9. Inclusive, se você clicar 2 vezes, ele te mostra onde é que está o erro. Tá bom? Então, vou colocar, por exemplo, que eu quero sepal underline widget seja maior que 2.1, por exemplo. Por quê? Motivos. Eu coloco sepal widget, aqui ó, sepal widget, todos os dados que voltaram são maior que 2, então me voltaram 149, né? Praticamente todos. E assim por diante, eu posso colocar muitas condicionais aqui. Então, se tratando de geral, se tratando de uma seleção geral, é lógico que aqui não estamos tratando sobre funções de agregamento e nada do tipo, de funções de sumarização, vamos dizer assim. Mas você entendendo o conceito dessas 3 partes, você mata boa parte do SQL. Que é o quê? Que é quais são as colunas que você vai selecionar. O from, que é quais são as tabelas que você irá selecionar esses dados. E o where, quais são as regras que você irá selecionar esses dados. Beleza? Então, é o que, o onde e o como. O que você vai buscar, onde você vai buscar e como, quais são as regras que você vai usar para poder selecionar esses dados. Beleza? Só repetindo e reforçando mais uma vez. Você entendendo esses 3 conceitos, você consegue fazer praticamente qualquer coisa no SQL. Tá? Existe agregamento, existe ordenamento, mas entendendo isso daqui, as próximas partes são muitíssimo mais fáceis. Beleza? Brinquem um pouquinho, mexam um pouco no SQL, coloquem condicionais diferentes, mudem as ordens das colunas. Inclusive mais uma coisa, você pode mudar o nome da coluna que está voltando, se eu colocar um S, por exemplo, com comprimento, tá, eu vou colocar só sepala comprimento. Eu posso colocar aqui S sepala, aqui é widget, length é comprimento, desculpa, widget é largura. Largura e aqui comprimento. Eu preciso colocar o S? Não. Se eu só dar um espaço, não tem problema. Se eu fizer aqui um espaço e eu colocar aqui, ó,
pétala, comprimento e colocar aqui pétala, largura. Também na hora que eu terminar de selecionar, veja que ele já coloca aqui. Eu posso colocar aqui um S-classe também. Uma última dica, às vezes pode ser que realmente aconteça. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, lembra que eu falei que se ficar vermelhinho está dando um erro? Pode ser um erro de sintaxe. Se eu fizer isso daqui, ele vai dar erro? 5, 4, 3, 2, 1. Eu rodei e funcionou. Mas cacete, tá voltando dado errado. Você me ensinou bosta nenhuma. Você é burro. Não é isso. Lembra que eu falei que um espaço, o SQL ele considera como um nome? O nome da coluna? Assim como eu coloquei aqui, coloquei o petal length e eu coloquei aqui pétala comprimento. Então eu posso colocar aqui, é a mesma coisa que escrever dessa forma. Então por isso não se esqueçam de colocar sempre a bendita da vírgula na hora que vocês estão escrevendo, que aí voltará todas as colunas. Beleza? Às vezes isso acontece, às vezes é por falta de atenção, às vezes você escreveu rápido, você esqueceu de colocar a bendita da vírgula. Putz, você está selecionando, deveria voltar 5 colunas, só está voltando 4, deveria voltar 4 colunas, só está voltando 3, e assim por diante. Pode ser por erro de sintaxe e às vezes isso realmente acontece. Por falta de atenção, por pressa, seja lá o que for. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essas 3 partes, esses 3 conceitos básicos do SQL. Você aprendendo isso daqui, você está praticamente pronto para mexer em qualquer outra linguagem que mexa com SQL. SQL, MySQL e assim por diante. Beleza? Beijos na bunda e até o próximo vídeo.